Olá, meu nome é Renata. Eu vou falar sobre períodos da educação no Brasil para a disciplina de política educacional. O primeiro período foi o Brasil Colônia, que foi de 1500 até 1822. E o que aconteceu nesse período do Brasil Colônia, né? A educação no período colonial era essencialmente voltada para a catequização dos indígenas e a formação da elite colonial. O ensino era dominado pelos jesuítas, que chegaram no Brasil em 1549. As escolas jesuítas ensinavam gramática, filosofia, teologia e latim. A educação tinha um caráter religioso e era específica para a formação de sacerdotes e administradores coloniais. Então, a educação das mulheres era extremamente limitada, geralmente restrita ao ambiente doméstico ou aos conventos. As leis não haviam um sistema educacional formalizado e regulamentado pelas leis no Brasil colônia. Então, o que acontecia? A educação estava sob o controle da Igreja Católica, que estabelecia suas próprias regras e currículos. A expedição de Pombal, que foi em 1759, que resultou na expulsão dos jesuítas, marcou uma tentativa de laicização da educação, mas o Estado não conseguiu implementar um sistema eficiente. Daí, as reformas após a expulsão dos jesuítas, o Marquês de Pombal tentou reorganizar a educação, atualizando os laicos, mas a qualidade do ensino decaiu, né? A tentativa de criar um sistema estatal de educação fracassou, devido à falta da estrutura de recursos no Brasil. Então, agora, depois desse período, nós vamos falar sobre o Brasil Império, que foi de 1822 a 1889. E o que aconteceu no Brasil Império? A educação continuava elitista, com foco no ensino primário gratuito, devido à Constituição de 1824, mas ainda de difícil acesso para a maioria da população. O ensino secundário superior foi voltado para a formação das elites, com a criação de instituições como as faculdades de Direito em São Paulo e Olinda, em 1827, e de Medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, também, né? Aí se deu a esses cursos. A Constituição de 1824 distribuiu a educação primária como gratuita, mas sem garantir o acesso universal para todos. A Lei Geral de Ensino de 1854, Lei Couto-Ferraz, reorganizou o sistema de ensino primário e secundário, estabelecendo diretrizes para a criação de escolas, mas a implementação foi desigual. Aí se deu as reformas na criação de instituições de ensino superior, que foram um marco importante, estabelecendo uma base para a formação de uma elite intelectual e política. Então, aí depois, o ensino primário se expandiu lentamente, mas as desigualdades regionais e sociais ainda persistiram. Depois dessa era, tivemos o Estado getuliano, ou getulista, que foi de 1930 a 1945. E o que aconteceu nessa época?
No Estado getulista, Getúlio Vargas buscou modernizar a educação, associando ao desenvolvimento industrial e à formação da mão de obra desenvolvida. Houve uma ênfase também no ensino técnico e profissionalizante já nessa época, preparando os trabalhadores para a indústria emergente, que a indústria estava crescendo, então precisava da mão de obra. A Constituição de 1934 foi a primeira a incluir a educação como direito e dever do Estado, determinando a criação de um sistema educacional nacional. A reforma de Francisco Campos, em 1931, reestruturou, criou o ensino técnico profissional, além de estabelecer o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Destacam-se a criação do SENAI, de 1942, para a qualificação profissional, refletindo a ênfase no desenvolvimento industrial. Também teve a reforma Capanema, que foi em 1942, que consolidou a centralização do controle educacional pelo governo federal e reforçou a estrutura do ensino secundário e técnico nessa época. Aí, depois desse período, nós tivemos o regime militar, que foi de 1964 a 1985. E como se deu o regime militar, né, dessa época? Ele centralizou ainda mais a educação. Então, ficou centralizada, introduzindo uma disciplina de educação moral e cívica para promover uma ideologia do regime. O foco continua na educação técnica e profissional, com a expansão dos cursos profissionalizantes. E com a expansão desses cursos, foi criada a Lei 5.540 de 1968, que reorganizou o ensino superior, estabelecendo um modelo de universidade com ciclos básicos e cursos especializados. A lei daí criou-se a Lei 5.692/1971, que reformou o ensino de primeiro e segundo graus, enfatizando a educação técnica. Idealizaram a criação do Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, para combater o analfabetismo no Brasil. Embora com resultados limitados, né, a expansão das universidades federais e do sistema de ensino técnico, mas com uma educação superior ainda restrita às elites. A educação passou a ser vista como um direito universal, com os esforços para ampliar o acesso e melhorar a qualidade, mas ainda não era o adequado. Aí passamos para a redemocratização do país, que foi a partir de 1985 e que vai até os dias atuais. E na redemocratização ocorreram grandes expansões de universidades públicas e programas de inclusão, como as cotas raciais e sociais. A Constituição de 1988 garantiu a educação como um direito de todos e um dever do Estado, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino fundamental, e também foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 1996, que estabelece diretrizes para todos os níveis de ensino, promovendo a descentralização e a autonomia das escolas, implementação do Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e de valorização do magistério. E, posteriormente, do Fundeb, né,
e que redistribuem recursos para a educação básica. Teve também a expansão do ensino superior, com a criação de novas universidades federais e programas como o ProUni e o FIES, além das políticas de cotasplementação do Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, e de valorização do ensino é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que redistribui recursos para a educação básica. E a expansão do ensino superior com a criação de novas universidades, né? Aí que até hoje é tentado fazer melhorias para a educação e alcançar, né, a expansão para todos. Então, é isso. Eu agradeço. Aqui estão as referências do meu trabalho e é só.